Hoje eu vou te contar a história incrível de uma lenda viva hoje, o maior exemplo de empreendedor, de pessoa, de ser humano, de patrão. Fica no vídeo. Bom, como eu falei, a lenda viva, aquela pessoa que chama a atenção onde passa, é uma pessoa muito conhecida, faz parte da nossa cultura, do nosso costume, de todos os nossos domingos desde que a gente era pequenininho. É muito legal ver uma pessoa assim tão legal, tão boa, bem hoje, viva ainda e atuante, né? Eu tô falando de Senhor Abravanel. Se você não conhece esse nome, trata-se do Silvio Santos. Ele foi um jovem que nasceu na Lapa no dia 12 de dezembro de 1930, lá no Rio de Janeiro. E ele tinha assim uma forma diferente de ver a vida, ele tinha uma forma assim bem, ele tinha um time, ele tinha uma visão de empreendedor desde pequeno. Então, desde pequeno ele tinha uma visão muito diferente. Por exemplo, ele viu deixa eu contextualizar o negócio. Naquela época o Brasil não voltava há 15 anos. Então o pessoal estava muito alvoroçado por eleições. E se eu não me engano era o sucessor de Getúlio Vargas na época. E ele observou que um cara no centro lá, no centro da cidade, vendia muito uma capinha para título de eleitor. E ele ficou observando aquele cara durante muito tempo, muito tempo. E ele ficou observando até o final do expediente da pessoa. E ele seguiu o cara até ver onde que ele comprava aquela capinha. Ele foi lá, descobriu que o homem comprava por atacado e comprou uma capinha. Então o que ele fez? Ele voltou lá naquela parte que o homem vendia a capinha e começou a gritar: olha só, a última capinha, compre a última capinha. E ele vendeu. Quer dizer, ele teve super lucro. O que ele fez? Ele voltou na loja, comprou duas capinhas e fez de novo esse processo. Depois ele foi lá, voltou e comprou muitas capinhas. Ou seja, ele tinha 14 anos. Então ele já começou a pensar em estudar contabilidade. Bem interessante isso. Interessante lembrar o seguinte, que o pai dele foi um refugiado, ele fugiu de participar de uma guerra lá na Grécia. E ele veio para o Brasil e aqui ele fez assim, virou uma espécie de ambulante, vendia várias coisas só que ele tinha um problema. Ele era viciado em jogo, ele viciou em jogo e ele tinha uma mercearia, alguma coisa assim. Tudo que ele ganhava de dia, ele perdia à noite. Então aí que entrou o senhor Abravanel, o Silvio Santos. Ele ajudava muito a casa e tudo. Aí então, quando não existia a ponte Rio-Niterói, como eu citei no outro vídeo, eu vou até deixar um card aí, que eu falei sobre Abraham Lincoln, a biografia bem resumida dele. Ele observou que nos barcos que fazia a travessia do Rio-Niterói, tinha muita gente transitando e sem nenhuma diversão, sem nenhuma distração, aquela viagem chata. E ele teve uma ideia de novo, um estalo. Ele pensou: eu poderia colocar aqui alguma coisa para poder animar o povo e gerar um lucro. Foi aí que ele teve a ideia de fazer propaganda, colocar caixas de propaganda naquelas barcas. Mas ele não tinha dinheiro. O que ele fez? Ele propôs ao dono o dono da loja de eletrônicos que ele colocasse as caixas e em troca fizesse propaganda dele. E assim foi. E naquele momento ele começou a fazer muito sucesso nas barcas, porque era muito chato, não tinha nenhum tipo de diversão, opção lá de distração. E nisso ele começou a colocar também para vender bebidas da Antártica. Nesse momento ele vendeu tanto, mas tanto produto Antártica, que ele ganhou um prêmio, uma viagem de férias para São Paulo. E foi aí nesse momento que ele conheceu o senhor Manuel da Nóbrega, que era o dono do Baú da Felicidade. Ele pegou esse Baú da Felicidade, ofertado pelo Manuel da Nóbrega, totalmente quebrado, e assumiu as dívidas que tinha com os clientes, né? O nome Baú da Felicidade, e refez todinho e tudo mais. Ele fazia shows durante as tardes nos bairros acho que de São Paulo já. E aí ele vendia no final do show os carnês do baú. E foi muito legal porque virou uma febre, todo mundo queria e tudo mais. E nisso ele já tinha ele já fazia muitas animações nos estúdios Silvio Santos, que depois ele tentou
a concessão da rede TVS, né? Da rede de televisão TVS, que era muito difícil. A concessão dependia da autorização do Ministério das Comunicações. Isso foi muito difícil, muito difícil. Ele tentou várias vezes, por anos, mas nunca desistiu. Até que um dia ele conseguiu e conseguiu fundar em 1981 a TVS. Foi a Televisão Studios. Muita gente pensa que é Televisão Silvio Santos, né? Mas era Televisão Studios, TV Studios. E daí pra frente uma coisa puxava a outra, uma coisa puxava a outra. Ele começou a sortear muitos carros no baú e isso fez ele pensar numa solução como criar uma concessionária. Nasce aí a Vimave, concessionária do Silvio Santos. Ele começou também a sortear algumas casas e começou a comprar casas nas redondezas e muita gente começou a ganhar casas e por isso ele teve a necessidade de criar uma construtora. Eu não lembro o nome agora, mas ele criou uma construtora do grupo. E posteriormente veio outras coisas. Ele criou Telecena, ele teve que criar um banco para gerenciar isso tudo, era o Banco Pan-Americano. Gente, a história é realmente assim rica de muitos detalhes. Mas o que chama atenção no Silvio Santos é que ele não parava com barreiras. Teve um tempo que ele foi funcionário da Globo, acredite se quiser. Ele foi funcionário, ele teve seu contrato com condições assim nada legais. E os diretores queriam que ele renovasse o contrato, mas com algumas condições ele não foi legal, não quis. Foi isso que levou ele querer fazer a sua própria rede de televisão. E até que o próprio dono da Globo, o senhor Roberto Marinho, ligou para ele. Então, em vez dele fechar contrato com os diretores, ele fechou o contrato realmente por algum tempo com o próprio dono da rede. Muito legal, você imagina o valor dessa pessoa, né? Mas é isso aí, gente, assim... Resumindo tudo isso aqui, eu acho que o mais legal disso tudo da mensagem é de perseverança, tá? Um ideal claro na mente. Ele tinha um objetivo claro, que era animar, não era ser empresário. Isso aconteceu na sequência, mas o objetivo dele era animar, sabe? Animar o povo, participar do povo. Inclusive eu nem citei, mas em 1988, 89, não lembro ao certo, eu li essa biografia há muito tempo, não lembro os detalhes de datas. Ele quase foi presidente do Brasil. Acredite se puder, ele quase foi presidente. Ele só não foi presidente porque o partido dele tinha algumas pendências com o Tribunal Eleitoral e ele achou melhor não seguir em frente com isso. Já imaginou Silvio Santos presidente do Brasil? Será que o Brasil seria melhor hoje? Boa questão pra gente pensar, hein? Não repara o barulho não, é que eu tô na beira de uma pista aqui. É que eu gostei desse lugar para poder gravar o vídeo. Mas a mensagem que ele deixa é muito forte, gente. É muito legal. Perseverança, luta. Ele fala o seguinte: conhecimento é muito legal, muito top. Ó, conhecimento é top, mas a ação vale muito mais do que o conhecimento. Muita gente fala: eu gostaria de emagrecer, eu gostaria de ganhar um carro novo, eu gostaria de ter uma casa melhor, eu gostaria de um emprego melhor, eu gostaria, mas não age. Então ele mostra que o conhecimento é legal, mas a ação que decide tudo. Beleza? Eu vou ver se eu consigo deixar algumas fotos aí pra vocês na sequência do vídeo e pra você pensar. Pensa que nem ele. Conhecimento vale muito, mas a ação vale mais. Muito mais. Tá certo? Forte abraço. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Eu espero que você, gostando, se inscreva, curta o vídeo, compartilha, comenta aí, deixa sua opinião, tá certo? Hey!
volta ao programa.